Oi, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai começar a fazer o rostinho do Stitch sentado, tá? Então, para fazer o rostinho, a gente vai usar uma parte atrás, duas partes para o rostinho e aqui duas partes para a boquinha, tá? Essa boquinha ela é um pouquinho mais fechadinha do que o outro modelo, então vocês podem adaptar um ou outro, vocês que sabem, tá? Vou reservar essa. E nessa parte aqui, a gente vai colar a partinha de feltro, tá? Então, eu vou colar no avesso, ó. Assim, certo? Vem com a cola quente. Lembrando que eu estou fazendo ele à máquina, mas pode ser feito à mão, tá? Então, aqui eu vou usar cola quente para colar. Vocês podem costurar, quem achar melhor. Mas eu usei a cola, achei que ficou legal, tá? Ó, então, passa a cola quente. E vem aqui e coloca a parte preta da boca, tá? Isso aqui é no avesso. Do outro lado mesmo. Ó, lembrando que não pode passar na bordinha, porque a gente vai costurar. E aí vocês vão conferir, tá? Então aqui, ó, depois vocês viram, confere se colou certinho, para não correr o risco de abrir, tá? Aqui do outro lado também, ó, vai ficar assim. Então vocês conferem se colou bonitinho. Ó, aqui não colou. Abriu um espaço, ó. Tem que conferir, certo? Tá? É sempre muito bom a gente conferir. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vai colocar direito com direito, tá? E aqui, ó, o legal é esse detalhe aqui ficar juntinho, ó. Tá vendo aqui? Pra ele ficar juntinho aqui, bem bonitinho. Aí vocês podem alfinetar, se achar melhor. Ó. E o que a gente vai fazer aqui? Quem for fazer à mão, tá? Vai costurar com o pontinho atrás. Vai costurar o azul até esse azul que tá aqui dentro, no pontinho atrás, tá? Dá um espacinho de meio centímetro, nem isso, né? A gente faz até menos. Mais ou menos uns 3 milímetros e faz o pontinho atrás. Chega aqui, troca pro preto, faz o pontinho atrás. Voltou no azul aqui, ó, que tá por dentro, faça o pontinho atrás no azul, tá? Como a gente tá na máquina, eu vou fazer aqui na máquina, mas é a mesma costura, tá? A diferença é que a gente vai fazer na máquina e uns vão fazer na máquina e outros vão fazer na mão. Confere bem bonitinho para fazer. Então, aqui a gente vai passar, ó. A gente está passando um pouco no preto, né? Porque tem azul do outro lado. E aqui o meu ponto pulou. É isso. Aí eu vou colocar mais uma foto. Eu acho que ele ainda pulou. Ele encostou. Não fechou tudo. Vou fechar o restante e fechar embaixo, tá? Cortei aqui mais perto. Não puxa, que a minha linha tá acabando da panelinha. Começa a ficar. Vai. Na máquina eu uso o ponto
2,5, tá? Mas pode usar o 3, se você preferir, que eu gosto dele bem fechadinho. Ó, o problema, quando o ponto ensina não vai, é a canelinha, tá, gente? Então, aqui, ó, é a minha canelinha que tá dando problema. Eu acho que ela já tá acabando. Não. Vou trocar aqui a minha canelinha. E aí a gente continua. Costurei. Gente, eu acho que não era nem a canelinha. A agulha tava suja. Aí eu juntei. Continua. Tá vendo? Gente, vou contar pra vocês. Não era linha, não era canelinha, era agulha. E precisava ser trocada. Já foi a vida da agulha que estava aqui. É, senhoras, a agulha tem que dar útil, sabia? E ainda pulou ponto, mas Jesus Cristo. Minha mãe que ela faz, acho que pra me testar, né? Porque a hora que eu não tô gravando, ela trabalha. A hora que eu tô gravando, ela emperra. Que coisa. É teste isso, viu? Enfim. Ó. Ficou assim, tá vendo? Vocês vão fazer a mão do mesmo jeitinho. Vamos ver como ficou aqui. Não é? Eu gostei desse ponto aqui. Tá bom. Ó, tá vendo que a boquinha vai ficar bem pequenininha. E preto com preto, tá, gente? Aí tem que trocar a linha e passar o preto pra fechar. Fechando isso, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Então, eu já vou fechar e volto mostrar. Vou fechar aqui a partinha do meio, tá? Do preto, troquei a linha. Sempre com retrocesso, então quem tá fazendo a mão tá fazendo com o pontinho atrás, certo? Opa. O rostinho dos outros Stitch é do mesmo jeitinho, tá? Vai ser o mesmo jeitinho de montar todos os rostinhos do Stitch, só que os dois em pé, eles vão ter uma boca maior, mas é do mesmo jeitinho, tá? Então, eu vou deixar esse passo a passo desse rostinho pro em pé e pro sentado, tá? A única coisa que vai mudar é a largura da boca, porque não tem, como fala? Diferença na montagem, então eu vou usar o mesmo, tá? Eu acho, vamos ver. Com o andar da carruagem aqui. Ó, então eu costurei aqui com azul, aqui com preto e aqui com azul novamente, tá? Quem for fazer a mão vai fazendo pontinho atrás. Feito isso, vocês vão pegar a parte de trás da cabeça. Eu vou vir aqui, ó, no meu direito e vou fazer a marcação com giz panda, caneta fantasminha, tá? Do meu meio. Então, ó, aqui na parte de baixo e aqui na parte de cima. E aí a gente vai achar, tá? Direito com direito, tá? E vai colocar alfinete aqui embaixo. Meio com meio, direito com direito, alfinete. E o que sobrou, você vai ajustar, ó. Ajustou, ele vai ficar mais empapuçado aqui no meio mesmo, tá? Mas o restante bate bonitinho. Ó. E aqui você vem pro lado e acerta. Tá vendo? Não tem erro.
E aí eu gosto de fechar tudo, tá? Quem tiver fazendo a mão, essa parte pode fazer com o caseado para fora, tá? Coloca avesso com avesso e faz o caseado para fora. Se você quer ele com estilo de máquina, aí você faz o, o pontinho atrás toda a volta, tá? Igual eu tô fazendo na máquina, mas você vai fazer à mão o pontinho atrás. Então, aqui na máquina, eu vou vir fazendo. Eu gosto de fazer, usar meio pé de máquina, tá? O calcadorzinho aqui como guia. Ó. E aí você vem acertando bonitinho. Eu fecho todo, tá? Se você achar viável, pode fechar e deixar aberto aqui embaixo. Essa parte de baixo a gente vai colar o corpo, então não vai aparecer o pontinho invisível. Mas eu, né, como sou meia chatinha, prefiro fazer tudo e deixar a abertura atrás, tá? Porque a gente vai colar o detalhe, então não vai aparecer. Ó. Então ficou assim, certo? Ó. Ficou assim, o que a gente vai fazer? Vai puxar aqui atrás, ó. Tá vendo? Separei no meio. Eu vou abrir um corte. Não precisa ser muito grande, porque depois ele laceia, tá? Ó, um cortinho. E aí eu vou desvirar. Quem for fazer o caseadinho vai estar para fora, tá? Quem preferir fazer o caseado. E quem for fazer o pontinho atrás, ele vai ficar escondidinho igual esse aqui, ó. Vocês vão fazer o mesmo processo, tá? Ó, vou passar o meu palitinho, passo o pincel, só para deixar ele bem certinho, tá? Agora, ó, tá vendo? Olha isso. E aí é só encher, tá? E eu volto a mostrar para vocês. Oi, pessoal, já tenho aqui, ó, o nosso rostinho cheio, tá? O que vocês vão fazer para deixar ele bem lisinho, tá? Vocês vão passar o ferro toda a volta, que aí ele vai alisar e não vai ficar umas ruguinhas, tá? Vai ficar bem lisinho. A gente vai tirar essas ruguinhas com o ferro. Enche bem. Vocês vão ver que a parte da frente, ela tem uma elevação, né? Ela tem um... não é relief. Ela é mais gordinha na frente, esqueci a palavra. E aqui atrás ela é mais retinha, tá? Ó. Então vai ficar assim o nosso rostinho. Certo? Então vamos para os dentinhos. Nos dentinhos, ó, o que eu fiz? A gente vai usar nesse menos dente, tá? Porque essa boquinha ela é menorzinha. Então a gente vai colocar um dentinho aqui, ó. Eu vou vir aqui. Vou pegar o meu ferro. Os dentinhos estão cortados com termocolante, tá? Então, eu vou colocar um dentinho aqui. Segura. Segura bem. Aí eu vou vir com a presa. Cadê minha presinha? Virada aqui pra dentro. Gente, eu já tinha feito esse passo, só que a presa que eu tinha feito ficou muito grande. Aí eu tive que fazer todo o rostinho, vocês acreditam? É, senhora. Porque eu não gostei da presa. Ai, não. Quase que eu faço arte em ferro, né?
Tem mania de virar. E esse outro aqui, ó. Tá? Cadê os meus outros? Esse é. Peraí. Tá vendo que eu coloquei mais separadinho, tá? Eu tenho mania de apertar o ferro à frente e ele quebrou com a minha grosseria, né? Ó. Aqui do outro lado, vamos ver, ó. O menorzinho, dou um espacinho aqui igual, tá? Mais ou menos, né? Porque igualzinho ele não vai ficar, mas dá um espacinho aí. Certo? A presa. E o próximo dentinho. Ó, tem um espacinho e colocou. Tá vendo? De um pro outro eu coloquei um espacinho, tá? E na parte de baixo eu coloquei mais 3 dentinhos cada lado. Com espacinhos também, tá? Vou vir aqui, ó. Vou colocar um dentinho. Os de baixo são 3 tamanhos, os 3 do mesmo tamanho, tá? Ó. Tá vendo? Vocês tomam cuidado para não soltar, ó. Rolei. E aqui do outro lado. Um espacinho, ó. Tá vendo? Um espacinho aqui do meio pro ladinho, mais ou menos igual, tá? Vou colocar eles pra fixar só. E daqui a pouco eu coloco mais um pouquinho. Esse relo aqui. Então, deixa eu ver se tem menorzinho. Pra vir aqui. Ó, tá vendo? Parece que ele tá relando. Então eu vou tirar um pedacinho dele. Às vezes é a altura, pouquinha coisa. Mas eu não quero que fique relando. Ó. Foi.
Ó, não colou. Vocês só tomam cuidado para ele não ir fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Abrindo esse preto, ó. Porque tá descolando a parte azul do preto, tá? Mas aqui a gente vai colocar a fita, ela vai esconder. Mas, ó. Olha aqui como ele abriu bem, ó. Por quê? Porque a cola quente esquentou. Aí ele abriu bem aqui, ó. O azul e o preto. Ele tá esticado, né? Então, vocês têm que se atentar a isso. Põe a cola um pouquinho. Tira, tá? Porque não tem como a gente colar depois. Ó. E agora a gente vem colando. Fiz um buraquinho aqui, ó. Senti que eu apertei a fibra e fiz um buraquinho. Ó. E aí a gente vem pro acabamento. O acabamento é esse fiozinho aqui chamado rabo de rato, tá? É um fiozinho de cetim redondinho, tá? Ele é redondinho. E a gente vai colar ele com a T6000, que é uma cola que tem um bico bem fininho, própria para colar essas coisas pequenininhas, pedraria, tá? Então a gente vai vir aqui, ó. Fazendo a colagem do rabo de rato. Cola bem. Segura. Ó, vou fazer toda a volta. Deixa eu pegar aqui um pedacinho de fio para ir limpando. Ó, vou colocar bem aqui na voltinha. Estão vendo que eu tô tirando o excesso da unha, tá? Pode vir com a agulha, pra não ficar feio. Tem uma aqui. Não sei porque eu rolei desse lado, se geralmente eu venho de cá, né? Anti-horário. Vem limpando.
E vem colando bem bonitinho, tá vendo? Não tem segredo, é só vir colando ele aqui que ele vai dar o acabamento. E o acabamento é o que há na nossa peça, né? A gente precisa do acabamento diferenciado. Ó, certo? Eu puxo um pouquinho para poder voltar. Para mim ver onde tá. Ó, a curvinha aqui. Bem bonitinho. Olha isso, gente. Que acabamento bonitinho. Super delicadinho. Quando eu comprei esse rabo de rato, né? Foi pra fazer o acabamento. Mas eu não achei que ia ficar tão na hora assim. Aí quando eu fiz o primeiro, que ficou lindo. Mas o segundo ficou mais bonito ainda. Como disse meu marido, o primeiro fica bonito, mas os outros ficam mais bonitos ainda. Porque nos outros a gente vai dando os detalhes, né? Ó, então cola bem. Aí, ó, vou cortar. Um pedacinho aqui dá pra tirar. Eita, tô sujeirinha de cola. Ai, gente, pra colar. Ai, colou. Vocês estão vendo? Tem uma sujeirinha de cola aqui, ó. Vou passar tinta aqui, né? Mas eu não gosto. Certo? Então a boquinha fica assim. Esse não vai ter linguinha, tá? Ele só vai ter os dentinhos. Ok? Ah, o narizinho a gente vai usar duas partes, tá? Então, essa parte que vocês vão fazer desse jeitinho, vão cortar, tá? Aqui, ó. E vai dobrar direito com direito. E vai passar uma costurinha aqui, ó, tá? Uma costurinha pequenininha,
Quem faz a mão, faça no pontinho atrás. E quem for a máquina, é bem fácil de fazer, tá? É só passar uma cor. Vou mostrar pra vocês. Não tem segredo. Ele também vai ficar com relevo no narizinho, tá? Ó. Opa. Não sei se dá pra ver, eu acho que não. Mas é uma costura bem pequenininha aqui, certo? Ó. Na hora que eu viro, ele tem um relevo aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele fica aqui, ó. Um buraquinho. Então, aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui bem bonitinho, direito com direito. Ó, tá vendo? Já monta aí bonitinho o nosso narizinho. E aí, a gente fecha ele todo, tá? Quem for a mão, faça um pontinho atrás. Quem for a máquina, faça um pontinho com meio pé de máquina, tá? Como guia. Bem facinho de fazer. Aqui, ó. E aí, eu vou abrir aqui atrás. Tirei aqui o excesso de linha. Vou puxar. Vou abrir aqui, ó. Um cortinho. Tá? Confere se você costurou tudo. Abrir o cortinho atrás. Aí você vai ajeitar aí a costura. Ó. Arruma bem bonitinho. Vou pegar aqui. Do vira. Lembrando, quem não tem vira, pode usar a tesoura, tá? Só com cuidado. Aqui no outro lado. Ficou assim. Bem bonitinho, ó. E com o relevo também, ó. O biquinho. E aí é só encher. E a gente vai colar um detalhe. Eu colei um tom de azul. Marinho. Detalhe que eu vou colocar aqui. Com termocolante, tá? A gente vai usar bastante termocolante para colar os detalhes, tá? Porque são detalhes bem pequenininhos. E para colar com a cola aí não fica muito legal. Então, a gente usa o termocolante, certo? Ó, então é só encaixar aqui dentro. Encaixou, aí vocês vêm fechando. Se não, se ficar espaço, né? Aí a gente coloca mais. Então, eu venho aqui, ó. Agulha. E vou fechar. Aqui você pode fazer o pontinho invisível ou fechar comum, ó. Tô fechando comum, tá? Ó, passando de um lado pro outro. Porque isso aqui vai ficar pra dentro ali da nossa peça, né? A gente vai colar, ó. Então, tá vendo aqui? Tá formando o meu nariz. É nessa hora que vocês vêm com o enchedor, no caso, né? O enchedor tá ali do lado e eu peguei a tesoura. Ó, vai fechando e moldando, tá?
Olha que bonitinho que ele vai ficando, tá? E aí é só moldar. Não tenha medo de colocar fibra. Eles são pequenininhos, mas cabem bastante fibra. São peças menores, mas que a gente enchendo bonitinho vai ficar bem legal. Ó, eu vou pegar o enchedor. Eu prefiro trabalhar com ele. Vem. Ó. Enchi bem aqui. E termino de fechar. Fechei. E aqui eu vou arrematar. Ó. Tá vendo, ó? Um lado ele ficou bem mais bonitinho, o outro nem tanto. E agora é hora de ajeitar com uma agulha um pouquinho mais grossa, ó. Aqui dentro a fibra. E aí a gente vai passar a... Como fala? Agora a gente passa o ferro toda a volta, tá? Aqui. Pra deixar bem redondinho esse narizinho. E a gente vai colar os detalhes. Ó, os detalhes são bem pequenininhos. Eu coloquei no azul marinho, eu acho. Lá no molde vai estar pra vocês. Ele é bem escuro, então ele dá um pouquinho de detalhe no feltro, tá? Ó, tá vendo que eu tô passando a lateral aqui, ó. Pra ele ir ficando redondinho, ó. É bom que assenta os pelinhos do feltro. Ele já ajuda a assentar os pelinhos e ficar um nariz bem bonitinho, ó. Tá vendo? Você vai formando ele. E aqui a gente já aproveita e cola os detalhes virado para cima. Opa. Aqui. É tão pequenininho. Segura bem, né? Pra colar. Vou aqui. Vou virar aqui, ó. E vou colar aqui também. Cuidado para não queimar o dedo, tá? Fica bem bonitinho. E... Ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Ficou aqui dois detalhes bem... Vocês podem colocar o azul royal, ó. Ele vai destacar mais, tá vendo? No preto. Eu prefiro colocar o marinho. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Qual tomzinho de azul colocar.
E aí a gente tem pronto o nosso narizinho, ó, tá? Então já ficou pronto o nariz. Gente, então aqui, ó, vou colar o meu focinho, tá? Aqui eu fechei ele com linha comum. E vou passar a colinha aqui, ó. Pra colar, certo? Um dedinho acima do... Aqui, ó, um dedinho mais ou menos. E segura. O importante é a gente segurar, tá? Apertar bem. Segura, segura, segura. Aperta, aperta, aperta. É, o que foi, princesa? Tem bagunça, hein, menina? Ó, tô apertando aqui. Tá? Vocês seguram bem. Demora um pouquinho. Pra colar, né? A gente segura bem. A princesa, ela pede pra vir no ateliê. E agora ela quer voltar pra lá. Ó, tá? Vocês conferem aí que ele tem que ficar bem presinho. Tô segurando bem. Ele bem preso. Agora foi. Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Uma sujeirinha com a tinta preta. Então, a gente vai pegar aqui, ó, pincel. Vai tirar o excesso. Vai vir aqui, ó. E vai fazer uma sujeirinha de tinta. Tá vendo? É um detalhezinho que ele tem aqui abaixo do nariz. Só cuidado para não relar no dentinho, tá? Ó. Ó, que bonitinho. Certo? Feito isso, vou limpar aqui o meu pincel, tá? A gente vai colocar o olhinho, tá? O olhinho, eu vou usar feltro e termocolante. O olhinho, a gente usa termocolante, que é esse material aqui, tá? E um pedacinho de feltro. A gente vai fazer, a gente só vai deixar termocolado o feltro com o termocolante. Aqui eu risquei no meu avesso, tá? Ó, o avesso a gente consegue riscar, o direito não, que é onde tem a colinha até o momento. Aí vocês vão vir com o ferro e vão colocar, e vão colar, tá? Ó. Eu gosto de fazer assim, riscar, cortar uma sobrinha e colar. Mas tem gente que gosta, pode cortar aqui para economizar termocolante, né? Você pode cortar no risco e depois colar no feltro e cortar o excesso, tá? A gente espera esfriar um pouquinho, né? Que tá bem quente. Segura bem, né? Pra ele colar bastante. E aí vem e corta o excesso.
tira, né, excesso. Vai cortar o molde. Isso eu termocolei o feltro com o termocolante, tá? Quando eu falo em dublagem, isso aqui vai estar escrito assim, termocolar espelhado. Então, vocês vão fazer esse lado, vai virar e vai fazer o mesmo do outro lado, para ficar os dois olhinhos, ó. Tá vendo aqui? Os dois lados iguais, certo? Ó, para colar essa parte aqui do olho. Tá? Posiciona aqui. Vou colocar um alfinete, ó. Posicionei. Do outro lado eu também posso posicionar. E o outro aqui eu posiciono do outro lado, tá? Mais ou menos para mim ter uma direção aqui, ó. Vou colar, porque ele tá com termocolante, tá? Aqui, ó. Achei que ele já tivesse colado. Segura. Ó o meu ferro. Ai, socorro. Gente. Tem que comprar um ferro novo. Ó, segura bem. Vai aí posicionando, tem que colar bem, tá? Pra não soltar. E usem o termocolante definitivo. Ó, colou. Aí eu posso colar do outro lado. Ver se tá na mesma direção, mais ou menos, ó. Certo? E vou colar. Segura bem. Opa. Ver se ficou certinho. Pra ele colar bem. Vai moldando aqui, né, no rostinho, ó. Pra ele colocar, colar. Ó. Certo? Foi. Ó. Bonitinho. A carinha de sapeca com esses dentinhos. Feito isso, a gente vai pintar, tá? Pintar? Não, vamos colocar os olhinhos. Então, os olhos é o olhinho de trava, tá? Vou tirar isso aqui, depois eu volto. É o olhinho de trava, a gente vai cortar essa trava aqui. É um olho bem grandão, também tem resinado, tá? Como que a gente vai cortar? Aqui, ó, alicate.
ficou um pedacinho, a gente vai ter que tirar esse pedacinho, tá? Então, a gente vai dando apertadinhas, ó. Aperta, vira e aperta. Onde vai ficar o pedacinho, ó. A gente vai apertando, ele vai amolecendo rapidinho. Aí, ó. Já quebrei. Já tirei o pedacinho que ficou. Tá? Ó. Tirei. E aí, a gente vai fazer o xizinho. Vou pegar aqui linha. Pra dar uma profundidade nesse olho. Ó. Linha. Eu vou... Ah, não. Peguei essa agulha é pequena. Tem que ser na agulhona. Porque... Agulha de boneca. Porque ele é bem grande, né? Ele tá bem gordinho essa cabeça. Então, não vai passar. Se eu pegar uma agulha pequenininha, ela não passa aqui, ó. Então, eu venho aqui, perto da costura. E vou fazer um xizinho aqui, ó. Vou fazer um X. Esse X tem mais ou menos um pouquinho mais que 1 centímetro, eu acho. Aí, deixa eu ver aqui. Mais ou menos quanto ele tem. 1 centímetro. Pouquinha coisa a mais. Ó. Puxei, acho que não. Não pode puxar muito para não ficar feio. Vou arrumar. Vou aqui do outro lado fazer o X também. Tá? Para dar uma leve profundidade. Vocês viram que eu fiz uma vez só, tá? Você não precisa fazer muito, só um pouquinho. Ó, vou dar aquela puxadinha. Vou trocar aqui a agulha. Mais fácil para arrematar. Foi. E vou cortar aqui a linha. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou passar mais o ferro, tá? Pra colar bem. Porque às vezes a gente puxa e ele acaba descolando alguma parte. A gente vem com o ferro e termina a colagem. Fica bem bonitinho. Ó. Certo? Já posso colar o meu olho. Vou pegar mais bastante. Então, já posso colar o olho. Segura. Aperta bem, tá? Pra ele segurar. Pra ele colar bonitinho. Ó que bonitinho que fica.
Na hora que coloca esse zoião, ele já dá o destaque. Olha isso. Eita, eu acho que vazou até cola aqui. Ficou lindo. Ó, e agora a gente vai fazer os detalhes de tinta, tá? Então, eu vou pegar aqui o papel de novo. Vou guardar as minhas agulhas. E aí, vamos fazer o detalhe de tinta, que continua mais fofinho. Eu vou pegar tinta azul, tá? Vou vir aqui, vou tirar o excesso. Vou vir passando ela aqui, ó. Bem em cima do meu olhinho, tá? Marcando bem aqui. Ó, eu passo em volta pra ele ficar tipo com tipo não, né? Pra ficar com sombreado em volta desse filtro azul. Só que aqui na parte de cima é onde eu vou marcar, tá? Sempre pega tinta e tira o excesso. Ó. Do outro lado. Ó, passando aqui em volta para fazer o sombreado. Ó, que bonitinho. E aqui em volta do nariz. Eita. Ó, tá? Então, faça aí o sombreado de vocês. Parece que não dá pra ver aí em volta do nariz, mas aqui ele marcou bem. Volta dos olhos. E onde eu quero ele bem marcadinho. Ó, tá? Pronto. Feito esse, já vou limpar aqui o meu pincel e vou pegar a tinta branca. Eu tô limpando aqui o pincel, tá? E aí eu venho com a tinta branca. Deixa eu fechar aqui a azul. Tinta branca. E aí a gente vai fazer os detalhes, tá? Do rostinho. A gente vai vir, ó, dando leves pinceladas para mesclar esse feltro. Aqui na parte de baixo a gente vai fazer mais marcadinho, tá? Mas o restante, ó, a gente vai mesclar. Com algumas pinceladas, tá? Ó a diferença da frente e aqui para trás, ó. E a gente dá as pinceladas também. Tá vendo? Vai limpando aí o pincel. Se precisar de mais tinta, vocês pegam. E é só ir limpando o pincelzinho. A gente não quer aquele exagero.
Isso aqui. E vai subir pelinho, tá? Vai subir os pelinhos, não tem problema. A gente vai passar o ferro. Aqui embaixo, ó, coloquei, tá? Aqui embaixo, deixa eu só ver aqui que eu acho que ele ficou marcado como pincelada mesmo. Mas tá bom. Aqui embaixo, a gente vai fazer ele mais marcadinho. Então, aqui, ó, o meio, a gente vai marcando mais. E aqui eu vou dar, vou fazer mais camadas, tá? Pra ficar bem bonitinho, a gente faz mais camadas. E tem que fazer o degradê. Ó, então até esse dentinho aqui, ó, o terceiro dentinho. Ó, até o terceiro dentinho. Tá vendo que eu vim com ele aqui, ó, com 2 dedinhos só aqui embaixo. Eu vim do terceiro dedinho até aqui embaixo, 2 dedinhos mais ou menos. É só mais ou menos, tá? Que a gente vai ter o degradê. Que é o degradê. Aqui, ó, na pontinha, eu vou passar devagar. Pra não pegar o fiozinho, tá? Eu venho aqui, ó. Bem devagarzinho. E aqui, vem. Ó, que bonitinho. Eu tenho que fazer depois um degradê. Então, aqui, ó, eu tenho que dar umas pinceladas pra ir descendo um degradê, ó. Pra ficar bem bonitinho, tá? Ó, fazendo um degradê, tá? Mas aí a gente vai deixar mais branquinho aqui o meio ainda. Tem que esperar secar. Então, enquanto seca, eu vou colocar aqui. Vou fazer o... Enquanto ele seca, a gente faz o topetinho dele, tá? Topete pronto, ó. Então, eu vou colar ele aqui no meu meinho. Vou passar aqui cola quente, tá? E vou colar bem aqui no meu meinho. E vou apertar bem. Tem que apertar bem, tá? Pra ele colar. Aperta bem. Segura. Certo? Tipo de cura, né? Ó, do lado de cá, eu vou passar mais um pouquinho. Então, eu vou
só aqui no meio. Passar um pouquinho de cola, porque eu quero que ele fique mais um pouquinho coladinho. Ai, que susto, achei que eu tinha queimado meu olho. Segura bonitinho pra colar, fixar. Fixou! Aí a gente pode, ó, a gente pode dar continuidade. Aqui só falta as orelhas, tá? E terminar aqui, deixa eu ver. Ó, a tinta já tá mais sequinha. Vamos continuar aqui a pintura desse rostinho. Limpar o pincel para ele não ficar duro. Então, eu sempre vou limpando o pincelzinho, ó. Tem um paninho aqui do lado. Vou limpando o pincelzinho para não ficar duro de tinta. E aí eu tiro o excesso, ó. E venho, ó, no meio. Tá vendo? Ele já vai começar a ficar mais branquinho. E aí vem fazendo o degradê, ó. Ó como o degradê ele dá um destaque bonito, tá? Tem que fazer ele para ficar bem bonitinho. Certo? Então, vamos lá. Terminar esse aqui. Ah, que bonitinho! Ó, um degradêzinho. Aqui eu sei que tá faltando, mas eu não sei se ele vai pegar agora. Porque às vezes ele ainda tá molhado e você quer colocar tinta e ele acaba tirando. Você tem que esperar secar para depois vir colocando mais tinta, tá? Ó, aqui, ó, ficou com tinta. Eu vou esperar secar para dar o retoque final e tá pronto. Tá? Aí a gente vai fazer as orelhinhas. Vou dar mais uma mão aqui, tá? Se pegar aqui na cordinha, né, no rabo de rato, é só vocês passarem um cotonete com água, tá? Que sai.
pra ele ficar mais branquinho. Certo? Vou dar um degradê aqui. Ó, o degradê é bem bonitinho. A gente vai dando leves batidinhas, tá? Pra ir formando o degradê. Aqui do outro lado. Tá vendo? Certo? Então é isso, ó. Vai pro seu degradê. Tenho certeza que vai ficar bonitinho. Ó. Eu ainda acho que ficou bem branco, assim, no meio. Eu vou ver se consigo colocar mais aqui, ó. Eu sou bem chatinha, né? E eu vou tentando arrumar e vou aumentando, e vou aumentando. E aí fica enorme, tá? Então, espera secar bem, pra vocês verem dando mais batidinhas. O negócio é secar, tá vendo? Eu vou mexendo, ele vai tirando aonde não secou. Certo? Pessoal, aqui a gente vai colocar a parte aqui, ó, do acabamento que eu fiz com termocolante, tá? Então, vocês posicionam aí atrás da cabecinha. Vem com o ferro, ó. Vê se tá certinho. Posicionamento, tá? E aí, cola com o ferro. A orelhinha, eu vou mostrar pra vocês depois como vai ficar. Mas a gente vai colar ela só depois que fizer... e colocar a cabecinha, tá? Pra ficar mais fácil. Depois que a gente colocar a cabeça no corpo, aí a gente cola a orelhinha. Ó, então, vou colar aqui. Segura bem, tá? Pra tampar esse buraco. Ó, colou. Colou, ficou assim o rostinho, tá bom? Vamos fazer as orelhinhas. Agora, vamos fazer as orelhinhas, tá? Então, para as orelhas, o que que a gente precisa? Termocolante, ó, termocolante. Já risquei aqui no termocolante, a gente vai colar ele no feltro, tá? Então, aqui, ó, o avesso do meu feltro. Vou termocolar ele aqui. O ferro tá mais ou menos.
Então, eu vou termocolar ele aqui. Então, é um lado rosa e um lado azul, tá? Então, ó, um lado azul. Cola bem. Ó, vocês conseguem ver quando ele tá colado bem, ó. De um lado pro outro. Já te levo, princesa, pera aí. Ó, então eu vou colar esse lado aqui. Ó, colei bem bonitinho. Vou deixar ele secar. Ó, então esfriou, né? Aí eu vou vir aqui e vou cortar. Tá vendo que tem um desenho aqui? Eu corto normal. A gente vai fazer todas normalzinhas. Esse detalhe aí, a gente só vai fazer depois que a orelha tiver dublada, tá? Ó, eu venho aqui. Cortei. Aí eu vou tirar o excesso. Tirar a película, né? Não o excesso. A película. E vou colar aqui num pedaço de fio. Não cabe. Não. Olha aqui. Já vou cortar aqui assim. E aí vou colar ele aqui, tá? Então, eu tô fazendo a dublagem do termocolante do azul para o rosa. Vai termocolar azul e rosa. Os dois lados da orelhinha, tá? Só que apenas um lado tem um corte. E a gente vai deixar para fazer agora. Ó. Então, cola bem para ela não soltar. Segura. Certo? Vou voltar para o outro lado. Só mais um pouquinho. Vou cortar o excesso. Para sumir um pouco. Aí,
vou pegar aqui o molde da minha orelha, tá? Ai, misericórdia, raspei meu. Ó, os moldes que a gente usa. Apenas um dos lados, ó, tá? Aqui tá o meu direito e o meu esquerdo, porque eu tô filmando, então não sei se vai aparecer certinho, direito e esquerdo. O esquerdo, no meu caso aqui, ó, na minha mão esquerda, é que eu vou fazer esse detalhezinho. E aí vocês podem fazer com, marcar com a caneta fantasminha ou com o giz panda. Ó, marquei e aí eu vou cortar. Então, é apenas um lado, tá? Ó, tem esse cortinho. Certo? Feito isso, a gente vai dar o detalhe também de tinta. Então, a gente pega uma folha. Para colocar embaixo. Opa. Pegar aqui uma folha. Para colocar embaixo, para a gente poder passar tinta e não sujar a nossa base. Certo? Tinta azul. A gente vai passar tinta azul aqui nas laterais. Ó. Tá vendo que eu não tô forçando? Eu só tô indo bem devagarzinho, bem de leve. E nem vai aparecer. Mas aqui, ó, lateral, e mais. Ó. Aqui onde tem esse detalhe, vai ficar mais marcadinho. E aqui vai ser a minha parte de baixo. Tá vendo? É só um detalhezinho. Fez a parte azul, te limpa o pincel e vai fazer um detalhe rosa no meio, só pra ficar bonitinho. Aí vocês podem fazer com a tinta também, ou, se preferir, faça com o blush, tá? Se você não tiver tinta rosa, você pode fazer com o blush. Mas também é só no meio. Uma sujeirinha só para dar um contraste aqui no meio dessa orelha. Ó, vendo? Só uma esfumadinha mesmo. Olha isso. Feito isso, a gente tem que fazer o branco também, tá? Atrás. Então, aí é só fazer o branquinho. Porque isso aqui, gente, seca rapidinho, tá? Não tem excesso igual
detalhe de alguns detalhes de tinta. Então eles secam bem rapidinho. Ó. E vocês já aproveitam. Deixa eu pegar aqui a tinta branca. Ó. Esse a gente vai tirar bem o excesso, né? E aquelas leves batidinhas ali. Ó. Ele fica bem mescla, tá? Tá vendo? E é isso. Aqui, gente, subiu o pelinho do feltro. Vocês já podem passar. Viu que já tá bem, como fala? Cuidado aqui, né, que eu tô passando aqui com a minha mão. Deveria estar com a tábua, né? Ó, já vem com o ferro e ele já vai assentando e vai dando destaque aqui no branco de vocês. E aqui também. A gente sempre passa o ferro. Olha aí os dentes aqui. Ó, pra ele assentar os pelinhos, tá? Foi. Feito isso, a gente vai colar a orelhinha, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. A gente vai colar bem certinho aqui, ó, essa parte. E pode colar até aqui, chegando na curvinha aqui, ó. Então, aqui eu vou passar, ó, aqui e aqui, ó. Vou passar um pouquinho mais, tá bem presinho. Essa é a nossa orelhinha. Tá vendo? Não tem segredo. A gente passa mais aqui, ó, no cantinho. Se quiser passar mais, ó. Pra deixar esse buraquinho aqui aberto, ó. Tá vendo? E dá até pra fazer, dá até pra passar mais um pouquinho aqui, ó. Tá? Olha aí. E do outro lado a mesma coisa. Aqui. E aqui. A gente vai dobrar, porque ele dobra certinho, ó. E vem ajeitando aqui. Ó. A orelhinha está pronta. Ela ficou mais coladinho que o outro. Ó, tá vendo? E ficou um detalhe só aqui de um lado. Essa é a orelhinha. Ó, orelhinhas prontas, tá? Vocês podem colar igual a gente colou os demais pra cima, assim, ó. Igual a gente fez os outros. Mas essa eu quero colar ele pra baixo, tá? Ó, a ideia é fazer ele assim. Com o rostinho pra baixo. Ou com o rostinho, com a orelhinha pra baixo, tá vendo?
Então, eu vou colocar ele primeiro no corpo e depois a gente cola essa orelhinha para ficar mais fácil.